Olá pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e hoje a gente começa mais um capítulo, né, do nosso livro que faz parte aí do módulo 3, né? A gente vai começar aí um assunto, na verdade a continuidade do assunto do capítulo 7, né, que falou um pouco sobre a herança das civilizações antigas, né? A antiguidade clássica. E a partir desse momento a gente vai estar conhecendo, né? Essas duas principais civilizações, sendo elas a Grécia e a Roma. Para nossa avaliação 6, a gente vai falar sobre as influências, né, culturais que nós percebemos hoje, a influência cultural grega e romana, e vamos também falar um pouco sobre Grécia, tá? E lembrando, né, o que a gente falou, essa foi alguma das heranças aí dessas civilizações da antiguidade clássica. Temos aí a herança romana, que vamos entender um pouco mais sobre os romanos no próximo capítulo. Temos aí a herança grega, né? E a democracia, né? Já que o berço da democracia foi Atenas, né? E agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa civilização, né? A civilização grega. A gente sabe que a Grécia, né? A civilização que se formou na Grécia foi uma civilização bastante diversificada, né? Bastante diversa, diferente, principalmente pela presença de muitos povos, né? Principalmente esses que eu coloquei aí na imagem para vocês, né? Todo o território aí que fez parte, né, da Grécia foi habitada aí por jônios, né, os dórios, acádios, éolios, né? E aí a gente entende o porquê da diversidade, né? Porquê dessa diversidade aí nessa região que conhecemos, né, pela Grécia. Entre os povos que habitaram nessa região, como a gente já falou para vocês, essa região aí entre a costa dos mares Mediterrâneo, né, do mar Adriático, Negro, né, vocês vão perceber que esses povos aí fizeram parte do que hoje a gente conhece, né, como a cultura grega, né? Então, esse território que fez parte da Grécia, né, foi habitado por uma diversidade de povos. E quando a gente vai falar sobre a variedade desses povos, é importante a gente perceber que havia também uma civilização, né? Esses povos faziam parte também de uma civilização, esses povos, que é a civilização creto-messênica, né? Que fazia parte povos indo-europeus, né? Esses povos indo-europeus eram os povos aí originários das regiões da Ásia Central. Eram eles quem? Eram eles os jônios, né? Os éolios e os aqueus, também conhecidos como acádios, né? E aí é interessante a gente pensar que esses povos eles começaram a formar, né, diversas cidades, né? Começaram a formar diversas cidades e começaram a se desenvolver nessas regiões, né? Principalmente as regiões da ilha de Creta. Começaram a conquistar novas cidades e o que é importante a gente entender, uma das principais coisas que é importante a gente ter em mente é isso aqui, o intercâmbio cultural, né? O intercâmbio cultural entre esses povos cretenses, né? Esses povos micênios, que deu origem, né, o que hoje conhecemos como a civilização cretomessênica,
né? Que foi uma civilização aí que teve aí ligada diretamente com o que veio a ser a civilização grega. Então, a civilização grega, ela sofreu grandes influências desses povos, né? Houve um intercâmbio cultural entre esses povos que habitavam todas essas regiões aí da Península Balcânica, né? E aí é importante a gente já começar a falar sobre essa civilização grega, né? Tinha economia baseada na agricultura, no pastoril, sabendo que os principais produtos cultivados eram a cevada, a aveia, a uva, a oliva, a maçã, e sabendo também que eles começaram a se destacar principalmente no artesanato, né? Uma civilização, a gente sempre começa pelo significado. O que é que significa uma civilização, né? O que pode ser considerado uma civilização? É justamente, né, uma sociedade, né, que ela começa a formar as suas bases, as suas estruturas. Tia, mas que estruturas são essas, né? Elas começam a se estruturar politicamente, economicamente, culturalmente, né? Então, com esse desenvolvimento da política, da economia, né? É a forma que as sociedades começam a dar origem, né? Uma nova forma, né? Serem chamadas também de civilização, né? Foi uma coisa que eu expliquei para vocês em assuntos anteriores. E a Grécia Antiga, ela, assim como outras civilizações, ela manteve-se, né, em um primeiro momento, organizada em cidades e estados, né? Também conhecida polis, mas eu não sei o que é cidades e estados, tia, e nem sei o que é polis. O que é que quer dizer isso? Que no início do desenvolvimento da política, da sociedade, né? Quando estava se formando aí essa civilização, eles começaram a se organizar de forma independente, né? Eram vistos como regiões independentes. Vocês vejam aí a imagem que possuem aqui vários núcleos, né? Várias regiões habitadas, várias casas, muitas delas juntas, muitas delas em regiões separadas. Não havia um governo central, né? Não havia um rei ainda, não havia ainda uma força única, né? Um tipo único de governo, né? Só que aos poucos isso foi mudando, né? A gente percebe que as polis gregas, elas começaram aí a se desenvolver politicamente e começaram a aderir novas formas de governo ao longo do tempo. Temos aí as formas de governo que vocês podem ver na página 280. A monarquia, né? O que seria a monarquia? Né? Com o desenvolvimento dessa civilização, começaram a aderir formas de governo, entre elas a monarquia, o rei comandava a sociedade, a religião, o exército, o próprio rei que criava as leis e ele próprio também que era o juiz, né? Ele governava sozinho ou com o auxílio aí de um ancião, que era geralmente da classe nobre. Onde a gente pode perceber aí? Em qual polis a gente percebe isso? A gente mais na frente vai perceber que a gente vai perceber essa forma de governo, de monarquia, em Esparta, né? E aí temos aí a outra forma de governo, que é a oligarquia. Governo de poucos, né? Que seria um governo controlado por pessoas da aristocracia. A gente vai mais à frente saber o que era essa aristocracia e vamos perceber quem era que governava, né, na aristocracia, que era justamente os proprietários de terra, eram as famílias ricas, né? Os que tinham propriedades. Surgiram também outras formas, como a tirania e a democracia, sabendo que esse governo de democracia encontra aí a sua origem em Atenas. Ó, vamos lá, a tirania.
onde apenas uma pessoa governava, né? Só que esse poder ele foi tomado por outra pessoa, né? E esses tiranos, esses que vão ser conhecidos como os tiranos, aqueles que tiram o governante do poder, eles vão muitas das vezes receber o apoio da população, né? A gente vai já vendo o surgimento dessas formas de governo, né? Que hoje a gente fala muito de monarquia, tirania, democracia, e a gente vai ver que todas essas formas de governo foram surgindo aí, né, pela civilização grega. E temos aí a democracia, que também até hoje vigora, né, para vigorar no nosso Brasil, né? Que foi uma herança aí dos nossos amigos gregos, né? Onde o governo, ele principalmente é feito, né, pela participação dos cidadãos, né? Só que um detalhe importante que a gente vai perceber mais na frente, que apesar da democracia ter origem na Grécia, ela vai ter que a gente vai ter que dar um passo com cuidado ao pensar sobre essa democracia, né? E o detalhe é porque, apesar deles falarem tanto de um governo do povo, a gente sabe que as mulheres, estrangeiros e os escravos, eles não eram considerados cidadãos, né, na Grécia. Temos aí as duas principais polis, a polis de Atenas e a polis de Esparta. Primeiro, a polis de Atenas, né, era uma cidade-estado, né, governada principalmente pelos grandes produtores rurais, né, que eram chamados também de eupátridas, né, e dentro dessa forma de governo que vai entrar aí a aristocracia, que a gente acabou de falar, né, que era um governo de poucos, né, e esses poucos eram vistos como os melhores, que eram os proprietários rurais e também as famílias que tinham posse. Então, na polis de Atenas, né, a cidade era ali principalmente governada por esses eupátrias, que também são conhecidos como aristocratas. A polis espartana também é uma das principais polis gregas, também é uma cidade-estado, que ela é baseada principalmente pelo militarismo, né? É importante a gente perceber esses detalhes, né? Essas características, né? Então, esse militarismo era o quê? Era um tipo de organização de governo com base no poder dos militares. Então, toda a organização de governo, de poder, era baseada principalmente na força militar em Esparta, né? E é interessante também lembrar que também tinha uma nobreza, né, que era chamada dos esparciatas, né, que eles dividiam as suas terras entre si, aquelas terras que eram invadidas pelos povos espartanos, e também obrigava, né, aquela população aprisionada a trabalhar, principalmente no cultivo agrícola, e pagar impostos aos espartanos. Então era uma forma de governo também. E lembrando que os espartanos eles eram povos conquistadores, né? Eram povos conquistadores e que tinham uma das principais características, o militarismo, né? E aqui algumas características importantes. Atenas, a gente já viu que ela já se preocupava mais pela cultura, pela sabedoria, pela intelectualidade, né? Pela política, pela educação, pela filosofia, né? E em Esparta, o principal foco era: vamos armar, né, a região, os espartanos, vamos educar os nossos homens para a guerra, né? Então, todas as importantes decisões eram feitas principalmente para servir a guerra, né? E a gente já vai começar a perceber algumas diferenças, né, entre os atenienses e os espartanos, sejam nas características políticas, né, sejam nas características culturais que a gente já pode perceber. A gente vai conhecendo mais desses
povos, né, dessas cidades importantes da Grécia, aos poucos. A princípio, foi só uma introdução para que vocês percebam a diferença entre essas duas cidades e estados, né? Temos aí Atenas e Esparta. Elas haviam grandes diferenças, né? Já falei para vocês. Atenas já era uma cidade, né, de navegadores, agricultores, filósofos, artistas e também foi o berço da democracia. Esparta, uma sociedade militarista, também organizava o seu governo, né? De forma que os principais governantes, eles faziam parte da nobreza, né? Então, a educação ateniense, ela já vai ter o objetivo da formação completa do homem, tanto no seu aspecto físico, intelectual e artístico. Quando a gente vai falar desses aspectos físicos, aí a gente vai lembrar, né, das características das heranças, né? Os jogos, então, eles frisavam bastante na questão da beleza, da sabedoria, né, da arte. Já Esparta tinha uma educação mais com o objetivo de dar ao indivíduo a perfeição física também, valorizando sempre a beleza, o corpo, né, a coragem, a disciplina, para que se tornassem, né, essas crianças, vocês podem olhar e observar na página 282 e 283, que eles já vão falar um pouco sobre como era essa educação espartana, tá bom? Então, essa aula foi só uma aula introdutória, né, para entender como estava dividida e organizada, né, a sociedade e as diferenças entre as duas principais polis gregas, né? A polis ateniense e a polis espartana. Deixo para vocês a atividade que está nas páginas 284 e 285.